Saudações rubro-negras, Flá geniais. Hoje eu vou te mostrar a batalha tática que está mexendo com o Brasil. Flamengo no 4-2-3-1 de Felipe Luiz contra o Palmeiras renascido no 4-4-2 de Abel Ferreira. Duas ideias de jogo, dois ataques poderosos e apenas um campeão da América. Fica comigo, porque você vai entender por que essa final pode ser histórica. Mas antes de tudo, meu querido, deixa seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. A mais idolatrado Flamengo. Respira, nação rubro-negra, porque essa final da Libertadores promete ser uma aula de futebol. De um lado, o Palmeiras de Abel Ferreira ressuscitando um esquema que parecia esquecido no futebol brasileiro, o 4-4-2 clássico. Do outro, o Flamengo de Felipe Luiz, mantendo, né, o 4-2-3-1, que deu corpo, criatividade e uma avalanche, né, de gols ao time rubro-negro na temporada. E essa história começa pela força ofensiva das duas equipes, tá? Recapitulando aqui, pessoal, não se esqueça, o jogo é amanhã, às 18 horas, Globo para todo o Brasil, tá? Aberto, ESPN, tá? ESPN também vai passar e na Disney também vai passar, tá? Então, são esses três, né, veículos que vão passar o jogo do Flamengo contra o Palmeiras da Libertadores, tá? O Palmeiras chega com uma dupla que simplesmente destruiu defesas pelo continente, Flaco Lopes e Vitor Roque, somando 44 gols no ano, e impulsionando o melhor ataque da Libertadores com 30 gols em 12 jogos. É muita coisa, gente. Vamos dizer isso sim. E mais louco é que os dois entregam características totalmente complementares. Flaco Lopes, o argentino de 24 anos, não é aquele centroavante preso na área, alto, forte, mas com mobilidade, boa visão de jogo e capacidade de articular com os jogadores, né? E jogadas também. Já Vitor Roque é o rompedor, né? Explosivo, o cara que bate de frente com os zagueiros, que ataca o espaço, que muda o ritmo do jogo quando pisa na área. Essa combinação é tão eficiente que os dois foram convocados para a seleção da última data FIFA, né? No caso, o Flaco na Argentina e o Vitor Roque da seleção brasileira. Mas existe um detalhe importante. Mesmo com essa fase artilheira, o Palmeiras não vence há 5 jogos. Só que, taticamente, a dupla abriu espaço para o meio-campo, né? Crescer. Alan virou uma válvula de escape pela direita, enquanto Andrés Pereira, com sua qualidade de posse, passou a comandar a criação mais perto da área. Esse equilíbrio entre força e organização é parte do renascimento, né, do 4-4-2 de Abel Ferreira. Pessoal, tudo isso que eu acabei de falar agora é verdade. O Palmeiras tem um time extremamente eficaz quando se fala em gols, né? Mas hoje, tá? Hoje o cenário do Palmeiras fala por si, né? O time vem de 5 jogos sem vencer no Brasileirão, de 15 pontos disputados, conquistou apenas 2. Flaco Lopes e Vitor Roque não estão vivendo seus melhores momentos e isso pesa demais numa final. É lógico que eles podem fazer o gol do título para o Palmeiras, mas hoje eles não estão vivendo um bom momento. Principalmente o Flaco Lopes, que foi questionado pelo Abel aí, falando que não era para voltar no meio, que ele não é meio de campo, que ele é jogador de frente, que ele é centroavante, que não sei o que, não sei o que lá. Então, até nisso eles estão brigando, tá? Até nisso eles estão brigando. Aí você pode até tentar rebater, falando da final da Libertadores, né, de 2021. E eu te respondo, naquela final, o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras. Controlou o jogo, criou mais e teve as melhores chances. Mas um erro individual do Andrés Pereira, que para mim, naquela final, estava fazendo uma excelente partida, tá? Ele escorregou e mudou tudo, né? E o Davidson fez o segundo gol. Mesmo assim,
depois do golpe, né, o Flamengo teve oportunidades claras para empatar. E quando a gente pega a história, né, o histórico, vamos dizer assim, de 2020 para cá, e já é um recorte bem relevante, a história fica ainda mais clara. E eu vou mostrar nessa arte aqui, vou colocar uma arte aqui, tá, pessoal? Pessoal, então vamos lá, né? A arte está aqui. Abel contra o Flamengo, a gente pode colocar Palmeiras contra o Flamengo também, fica a seu critério, tá, pessoal? Então vamos lá, 30ª primeira rodada do Brasileirão 2020, 2-0 Flamengo, Supercopa do Brasil 2021, 2-2 com 6 pênaltis convertidos para o Flamengo e 5 convertido, né, pelo Palmeiras, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil 2021, né? Primeira rodada do Brasileirão 2021, 1-0 Flamengo. 20ª rodada do Brasileirão 2021, 3-1 Flamengo. Final da Libertadores 2021, 2-1 Flamengo. A gente já falou essa história, né? Andrés Pereira errando ali, escorregando, e o Davidson fazendo o gol do título deles, mas o Flamengo foi melhor, né? Durante os 90 minutos, eu não tenho dúvidas disso, tá? 0-0 na quarta rodada do Brasileirão 2022, 1-1 na 23ª rodada do Brasileirão 2022, 4-3 da Supercopa 2023, tá? Pro Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Supercopa 2023 em cima do Flamengo. 14ª rodada do Brasileirão 23, 1-1. 33ª rodada do Brasileirão 2023, 3-0 Flamengo. Terceira rodada do Brasileirão 2024, 0-0. Oitavas da Copa do Brasil 2024, 2-0 Flamengo, onde o Flamengo se consagrou campeão, né, o ano passado. Oitavas, não em cima do Palmeiras, mas chegou a final, né? Depois, passando pelo Corinthians, chegou na final e foi campeão. Oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo perdeu o segundo jogo no Allianz por 1-0, mas seguiu para semi contra o Corinthians. 1-1, né? 22ª rodada do Brasileirão 2024. 10ª rodada do Brasileirão 2025, 2-0 Flamengo. 29ª, última partida, né? A partida mais recente, que a gente jogou contra o Palmeiras. 29ª rodada do Brasileirão 2025, tá? Uma coisa aqui também que a gente pode ver, né? Com essas 7 vitórias do Flamengo, com esses 6 empates, essas 3 derrotas do Palmeiras, é que o empate também é uma possibilidade muito grande, né? Porque foram 6 empates, né? 7 vitórias do Flamengo, 6 empates e somente 3 vitórias do Palmeiras. Então isso daí também pode dar no jogo, né? Esse empate pode dar no jogo e ir para os pênaltis, tá? São duas equipes muito, mas muito letais, né? Mas o jogo entre eles costumam ser um pouco mais truncado, né? Então, assim, o empate, né? Como eu já falei, eu acho que o Abel vai baixar as linhas, então isso significa que pode acontecer, né, esse empate. Então, seguimos aqui. Sabe que o jogo vai ser muito difícil, muito difícil. O Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão, o Flamengo também tem uma grande chance de ser campeão. Ali eu coloco, tá? Na minha opinião, um 70-30 para o Flamengo, pelo histórico desses confrontos, pela fase que as duas equipes estão passando, né? Como eu acabei de falar, 5 jogos sem o Palmeiras vencer, o Flamengo crescendo, Bruno Henrique voltando, né? E a Arrascaeta brilhando. Agora olha o outro lado, né? Vamos falar um pouquinho do Flamengo agora. Felipe Luiz montou um time que mexe, mesmo com lesão de Pedro, não perdeu a capacidade de decidir, né? O 4-2-3-1 do Flamengo é construído para tirar o máximo dos jogadores abertos, né? Acelerar transições e criar espaço para o Arrascaeta, que vive, né? A gente já cansou de falar aqui no canal, um dos melhores momentos da carreira, 23 gols e 17 assistências na temporada. Ele virou quase um segundo centroavante. Eu vou até deixar um vídeo aqui, eu falo muito sobre o Arrascaeta, tá? Então, se vocês quiserem, depois que assistir esse vídeo, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui.
Ele virou quase um segundo centroavante, pisando na área, decidindo jogos, desequilibrando defesas, com Pedro machucado e Plata suspenso. A escolha natural foi Bruno Henrique, né? E isso muda tudo. Camisa 27 é o mais agudo dos pontas do elenco, vice-artilheiro da equipe e, diferente dos outros, sabe explorar a profundidade, atacar os últimos linha, né? A última linha, e entrar na área com explosão, com a Arrascaeta vindo por dentro e Bruno atacando o espaço, né? A zaga adversária simplesmente não sabe, cara, não sabe para onde olhar, né, meu irmão? E não para por aí. Felipe Luiz tem uma prateleira, né, vamos dizer assim, de opções pelos lados do campo. Carrascal, Samuel Lino, Luiz Araújo, todos jogadores agressivos, né? Só falta fazer gol, né? Eu acho que só o Luiz Araújo aqui que faz mais gols, né? Intensos, perigosos. E ainda tem o Everton Cebolinha também, que é outro que cresceu demais, né? Vinha machucado, mas teve oportunidade e pegou para mim, pegou a titularidade, né? Deve ser o titular pela esquerda nessa final. Pegou essa titularidade do Samuel Lino, que até gera jogo, mas não faz gol. Então o Flamengo precisa de gente que faça gol. E o Cebolinha é melhor nesse aspecto do que o Samuel Lino, tá? É um setor que ganhou profundidade, técnica e criatividade ao mesmo tempo. Enquanto o Palmeiras aposta no poder da dupla, né? E na compactação do 4-4-2, o Flamengo aposta na velocidade, no talento, nas triangulações e no protagonismo absoluto de Arrascaeta, né? E tem também o retorno, né? A gente sempre vem falando aqui de outro ídolo eterno, Bruno Henrique. E eu vou te falar, ele está com cara de quem vai fazer o gol da final. Escuta que eu tô falando desse título aí da Libertadores. Nas últimas 6 partidas, o Bruno Henrique fez 6 gols, meu querido. BH recuperou aquela força, sabe? Aquela força de 2019, agressivo, letal, imparável no ataque. Ele cresceu exatamente no momento certo, no momento decisivo da temporada. E ele é jogador das grandes decisões, né? Ele, quando ele entra, ele faz a diferença. Isso tem dedo direto do Felipe Luiz, que insistiu, bancou, acreditou no jogador, quando muita gente, como eu, tá? Inclusive eu, que sempre fui entusiasta do futebol do BH, achava que essa insistência não ia levar a lugar nenhum. E olha o resultado aí, um Bruno Henrique renascido, dominante, confiante. Hoje, né? Nessa final, ele, sem dúvida nenhuma, um dos protagonistas, um dos jogadores que podem decidir tudo. É uma final que não é só sobre 2 times, é sobre 2 conceitos de futebol. De um lado, a dupla que ressuscitou o ataque palmeirense, do outro, a engrenagem rubro-negra que continua produzindo gols, mesmo sem seu centroavante titular. E no fim de tudo, se resume a isso. Quem vai impor seu estilo? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Quem vai impor o seu estilo? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Abel vai jogar reativo, tá? Vai baixar as linhas para jogar com o Flamengo. Pode até ser que no começo do jogo ele queira dar uma bafa, mas durante a partida ele vai retrair, ele vai jogar por uma bola. Eu acredito muito nisso. Ele não vai querer competir com o Flamengo na posse. Ele vai deixar a posse com o Flamengo. Talvez esse seja o erro que ele vai cometer nessa final. Palmeiras com sua dupla né? Assim, mais que capaz, matadora, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, né, com seu jogo fluido, agressivo e técnico, né? A resposta vem na final da Libertadores, vem com tudo nesse dia 29. Pode escrever, tá? Pode escrever aí. Vai ser histórico. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos do Globo. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fly Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!
Até mais!